Saudações, galera! Então vamos nós para mais uma lista de exercícios. Vamos iniciar então. Exercício número 1. Vem lá do Cefet de Minas Gerais, Centro Federal Tecnológico de Minas Gerais. Um veículo segue por uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a esta situação, assinale V para as verdadeiras, F para as falsas. Então vamos lá. Nós estamos falando de um velocímetro marcando uma velocidade constante. Por isso, a aceleração do veículo é nula. Sim, é movimento retilíneo uniforme. Então, a gente não leva em consideração a aceleração, não tem aumento ou diminuição da velocidade. Portanto, a aceleração é nula porque não há variação na marcação da velocidade feita pelo velocímetro. Se não há variação da velocidade, não tem aceleração. Segundo, a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Bom, a força é o resultado do produto da massa vezes a aceleração. Está lá na nossa fórmula da segunda lei de Newton. Se não tem aceleração, é a mesma coisa que multiplicar massa por zero. Portanto, a resultante das forças também é nula. Bom, a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Aqui é a única que será falsa, pois não tem força resultante. Se não tem força resultante, sendo nula, então a resultante que atua tem o mesmo sentido do vetor velocidade. De jeito nenhum. Vetor velocidade existe, vetor resultante é nulo. Por isso, nós temos as duas primeiras como verdadeiras e a última como falsa. Logo, a resposta é letra C. Vamos para a segunda questão. O FTM. Vamos lá. Após a cobrança de uma falta, num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. Ainda bem que é o rosto, né? Bom, continuemos. A foto mostra um instante em que a bola se encontra muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. Então, a respeito desta situação, nós queremos saber o seguinte. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais, porém não se anulam. Se nós formos observar, isso é totalmente correto, porque a bola e a força têm direção igual, lembra? Direção, etc. Só que o sentido é o oposto, uma é para um lado, outra é para o outro. E as intensidades são iguais. Então, nesse sentido, essa primeira questão é correta. Bom, segunda questão. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto, uma vez que a bola está mais deformada do que o rosto. De forma nenhuma. As forças continuam sendo iguais. Ação e reação, terceira lei de Newton. Bom, seguindo. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que aplicada pela bola no rosto, o que explica a inversão do sentido do movimento da bola. De forma nenhuma. Novamente, o tempo de atuação em uma e outra é a mesma. Como é que o rosto vai agir mais tempo do que a bola ou a bola mais tempo que o rosto? Errada. Bom, para fechar, a força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto. Gente, as coisas estão acontecendo no rosto. Então, mesmo que você tente transferir isso para a cabeça e o pescoço do pescador, do jogador, desculpem, tá? Lembre-se o seguinte, não é uma força de reação da bola no rosto, é a força de ação. Por isso, a única correta é a alternativa 1. Por isso, aqui no nosso caso, letra A. Seguindo em frente. Esse já é de cálculo, tá? O peso de um objeto na Lua é 48 newtons. Gente, vamos começar já falando de uma coisa aqui. Não misturem peso com massa.
peso é uma coisa, massa é outra. Quando você sobe na balança da farmácia, aquele número que está aparecendo ali não é o seu peso, é a sua massa, porque peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, para você determinar o peso desse objeto na Terra, levando em consideração gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade da Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado, você tem que primeiro descobrir a massa. Então, vamos lá. Peso, massa vezes gravidade. O peso, 48 newtons. Mas a gente está procurando a aceleração da gravidade na Lua, 1,6. Só substituindo aqui, vocês vão perceber que o cálculo é simples. Esse 1,6 que está multiplicando tem que passar para o outro lado dividindo. 48 dividido por 1,6, 30 quilogramas. Resolvido isso? Resolvido isso? Agora sim, nós vamos ter que determinar o peso do objeto na Terra. Qual é a situação? A massa, 30 quilogramas, é a mesma, tanto na Lua quanto na Terra, porque a massa não muda porque o corpo é o mesmo. Então, se peso é massa vezes a gravidade da Terra, agora o peso tem como resposta 30 quilogramas da massa vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade da Terra. Portanto, o peso na Terra é 300 newtons. Está aqui, letra B, 300 newtons. Continuando. Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, ação e reação. Então, olhem lá. A força normal é a reação da força peso, tá? Então, força normal e força peso não são par de ação e reação, ou seja, não tem nada a ver normal e peso em relação à ação e reação. São meramente dois elementos. Por isso é que essa alternativa está incorreta. Segunda, ação e reação são pares de forças com sentidos opostos e direções iguais. Ou seja, vamos colocar aqui, quando você pensa na direção vertical, ação é de cima para baixo, reação é de baixo para cima. Então, sentidos opostos. E aqui ele está dizendo, ação e reação são pares de sentidos iguais e direção opostas. Ele inverteu direção e sentido. Terceira, a força de ação é sempre maior que a de reação? Não, as duas têm que ter a mesma intensidade, senão não são força de ação e reação. Então, também incorreta. Letra D. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido? Ação e reação têm mesma intensidade, mas os sentidos são opostos. Para fechar, então, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentidos opostos. É a correta. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, correta somente a letra E. Continuando. A velocidade de um carro de massa 800 kg varia de 0 a 72 km por hora em 5 segundos. Qual é a intensidade da força que produz esta aceleração? Primeiro problema, 72 km por hora em 5 segundos. As unidades de medida estão diferentes. E para a gente poder trabalhar a força, massa vezes aceleração, todos eles têm que estar no mesmo sistema de unidades. Então, quilômetros por hora não é o caso, teria que ser metros por segundo. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, todos nós já sabemos, é só dividir por 3,6, que é aquele fator de correção. Então, 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Então, já temos a velocidade agora na unidade correta, 20 metros por segundo. Bom, precisamos saber a força, mas nós não temos a aceleração.
Então, hora de calcular a aceleração. Lá pelos nossos cálculos de movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é a divisão da velocidade pelo tempo. Velocidade, 20 metros por segundo, transformamos esse aqui. Tempo, 5 segundos. Dividiu 20 por 5, aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu tenho a aceleração e tenho a massa. Portanto, massa, aceleração, é só multiplicar os dois que dá força, porque força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Então, vamos lá. Quanto vale essa força que é a nossa pergunta? Massa, 800 kg. E a aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. 800 vezes 4, 3.200 newtons. Logo, a resposta, letra C. Continuemos. Vamos para a questão número 6. Essa é uma questão bem simples. Por que eu digo que ela é simples? Porque é a aplicação básica da fórmula. Um corpo tem massa. Já tem massa aqui, ó, 40 kg. Tá? Inicialmente, repouso é submetido à ação de uma força com a intensidade. Olha lá a força, 60 newtons. Calcule o valor da aceleração. Força, massa vezes aceleração, você já tem a força, que é 60 newtons, você já tem a massa, que é 4 kg, é só o 4 que está multiplicando o A passar dividindo, e a aceleração vai dar 15 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Vamos para a sétima. Uma pessoa que na Lua tem uma massa de 80 kg, quanto vai pesar na Terra e na Lua? Olha lá, a massa lá na Lua e a massa aqui na Terra é a mesma. O corpo não tem perda ou ganho de massa por estar na Terra ou na Lua. Mas considerando esses dois valores das acelerações gravitacionais, tá? Então, na Terra, 9,8, na Lua, 1,6, nós vamos ter que fazer um cálculo duplo, mas com os mesmos valores. A única coisa que vai mudar é a aceleração da gravidade. Portanto, na Terra, massa vezes aceleração da gravidade, massa 80, aceleração da gravidade 9,8. Multiplicando 80 por 9,8, 784 newtons. Na Lua, o cálculo é o mesmo, apenas vai mudar, ao invés de ser 9,8 como na Terra, vai ser 1,6, que é na Lua a aceleração da gravidade. Portanto, o peso na Lua, 80 vezes 1,6 vai dar 128 newtons. Logo, nossa resposta, letra E. Para fechar os nossos cálculos, temos aqui uma situação bem curiosa. A ordem de grandeza, 1000 newtons, é o quê? O que você pode comparar? Um lutador de boxe peso pesado, um tanque de guerra, um navio quebra-gelo, uma bola de futebol ou uma bolinha de ping-pong? É só você aplicar a massa vezes gravidades, adotando a gravidade da Terra como 10 metros por segundo ao quadrado, uma boa observação. Se não tiver no exercício definido qual é o valor da aceleração da gravidade, se não tiver lá sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado, se não tiver especificado, você considera como 10 metros por segundo ao quadrado. E sendo o nosso peso 1000 newtons, peso é massa vezes gravidade, peso 1000, gravidade 10, o 10 que está multiplicando passa dividindo, 1000 dividido por 10 dá 100 quilos. Então vamos lá, uma bolinha de ping-pong não pesa 100 quilos, uma bola de futebol não pesa 100 quilos, um navio quebra-gelo não pesa 100 quilos. Quer dizer, não é pesa, não tem massa. Olha eu me traindo também, do mesmo jeito que todo mundo faz. Um tanque de guerra não tem massa de 100 kg. Quem tem massa de 100 kg é um lutador de boxe peso pesado. Está resolvido. Nossos exercícios aí estão. Eu quero dar duas observaçõezinhas básicas para todos. A primeira delas é lembrar essa confusão que eu fiz no exercício 8 por causa da gente se trair muito pelo que a gente fala no dia a dia. A gente mistura realmente peso e massa.
A gente sempre diz que a gente vai na balança da farmácia para ver o nosso peso. Na realidade, vamos ver a nossa massa. Então, é comum a gente ter esse tipo de problema. A segunda situação que a gente também tem que ver é uma brincadeirinha que a gente faz. Se você quiser perder peso, vai para a Lua. Ué, como assim? Exatamente. Se a aceleração da gravidade na Lua é menor do que na Terra, você perde peso. O que é que você não perde? Você não perde massa. Então, se você quiser perder peso, vai para a Lua. Se você quiser perder massa, vai para a academia. Pelo menos na pior das hipóteses, fique com a saúde boa, tá bom? Então valeu a nossa brincadeirinha aí. Uma observação para todos é aquela de sempre. Não se esqueçam, contatos comigo podem ser feitos pelo WhatsApp 999-434229 ou através do e-mail sslb1964@gmail.com. Além, é óbvio, de no próprio Classroom você poder postar ali a sua dúvida, ela será pública para que todos possam, inclusive, compartilhar das suas situações e acaba sendo interessante. Então, esse é o nosso momento de lista de exercícios. Preparem-se para a avaliação. Não se esqueçam nunca de dar uma olhada na teoria, além disso, nos exercícios resolvidos e nos exercícios desta lista. Até a próxima. Tudo de bom para todos vocês. Valeu, galera!